Gente, vamos aguardar aqui novamente a doutora na parte 2 que caiu. Mas é assim mesmo, tá? Ao vivo é assim, não vamos ficar preocupados, esperar a turminha voltar aqui. Ah, a doutora já tá aqui, ó. Ver se eu consegui mandar o convite. Ou me manda o convite. Ah, agora foi. Voltamos. Pois é, ficou tudo congelado. É por É, causa do frio que está aqui. depois direitinho, aí sai direitinho, tá? E o pessoal vai voltando, porque o pessoal ficou perdido, ó. Aham. Agora vai voltar. Olha só. Então, como eu estava falando, no grupo A, que é o primeiro grupo, tem os paranoicos, os esquizoides e os esquizopáticos. Eles são bastante parecidos, eles têm problemas de relacionamento, eles têm problemas com sexo, eles não gostam muito de sexo, eles desconfiam das pessoas. Os paranoicos, eles acham que eles têm poderes sobrenaturais. E eles, quando botam uma coisa na cabeça, tem que ser aquilo, tem que ser aquilo. Os esquizoides, eles costumam não, eles não gostam de se socializar, eles preferem, eles não reagem à crítica. Tem um detalhe, tanto o esquizoide como o esquizopático, eles não reagem à crítica. É como se você não estivesse falando com eles, sabe? Você está criticando a coisa, está fazendo a coisa errada, isso não está certo. Eles não lhe dão a menor importância, entendeu? Então, para mim, esse grupo é muito, muito difícil, muito complicado. Agora vem quem? O grupo B, que é amado pelas pessoas. As pessoas amam falar de um dos personagens desse grupo aqui, que é o narcisista. Mas no grupo B, Tipo a o Michelle, né? narcisista não é tudo que essas pessoas falam, não, tá? Olha só, eles são dramáticos, eles adoram drama, e também eles gostam de manipular. O que é que tem no grupo B? O antissocial, o histriônico. Esses dois aí são bastante complicados, muito complicados. O narcisista, que é amado aí pela população, né? Os borderline, né? Os borderline. Então, esses quatro fazem parte do grupo B. O antissocial, ele é agressivo ao extremo, tá? Sabe aquela criança que dá trabalho na escola, que dá trabalho na sociedade, na vizinhança, na escola, que dá trabalho aos pais, que cedo ele começa a quebrar as regras. Então já é uma tendência. Ele pode ser um ODD, né? Ele pode ser aquela criança que não respeita. Mas se ele for crescendo, ele pode mudar. Então, se ele mudar, é porque ele não é um antissocial. Mas aquela criança que ela vai crescendo e ela vai fazendo um monte de coisa errada. Quando ela chega na adolescência, ela está cometendo crimes de diversas. Pode usar drogas, pode ir para tráfico, pode ir para roubo, tá? Eles não têm. O antissocial é uma pessoa que não tem escrúpulo nenhum, nenhum. E ele pode ter a melhor criação, ele pode ter a melhor criação, ele pode ter pais corretos, honestos. É um dos piores, para mim, é um dos piores distúrbios de personalidade. É o antissocial. Ele não Vive sabe o que é respeito, ele quebra as regras, ele desrespeita o seu direito, o meu direito, o direito de qualquer pessoa. Eles manipulam
e eles não sentem culpa, nem remorso, tá? Nem arrependimento. Então, se ele te machucar e você fizer queixa para ele, ele machuca mais ainda. Para ele, ó, é indiferente. Aí tem o outro também que é bem perverso. Esse é o mais perverso de todos, é o antissocial. Não sei como chama no Brasil, mas a classificação da psicologia em qualquer lugar do mundo é antissocial. Porque o comportamento dele é antissocial mesmo, entendeu? Ele não respeita nada, ele não respeita justiça, ele não respeita polícia. Normalmente essas pessoas, elas terminam na prisão. Porque eles não sabem ter respeito. Eles não se respeitam também, sabe? Não é que eles só... Eles têm uma irritação, uma... Eles são cínicos, são sádicos. A gente chama de sociopata aqui. A gente chama de sociopata aqui também. Exatamente, ele é o sociopata. O antissocial, ele é o sociopata, é o mesmo, entendeu? É porque as pessoas ficam colocando termos, mas é antissocial. O histriônico tem um comportamento dramático, sabe? Gosta de chamar atenção. Aquela pessoa que chora sem estar chorando. Aquela pessoa que gosta de provocar sexualmente, tá? De estar ali se exibindo para chamar atenção. Se não chama atenção, faz drama. Faz assim, aquele drama que você diz assim, essa pessoa vai morrer. A mulher que sofre esse distúrbio histriônico, se ela for psicólogo e for homem, ela vai tentar seduzir o psicólogo. Se ela for para o médico, ela vai tentar seduzir o médico. Ela está o tempo todo querendo se validar, chamar atenção para esse lado sexual, entendeu? Ela acha que ela tem que fazer aquilo para ela ser atrativa. É muito complicado esse distúrbio, porque a tendência de uma pessoa que casa com uma mulher histriônica é ser traído, né? Ou o homem também. Mas, normalmente, esse é um distúrbio que as mulheres é um número maior. Enquanto que o antissocial, ele é mais predominante nos homens, nos meninos. E o histriônico é mais nas mulheres. Mas tem homens também que, sabe, aquele homem que só vive se arrumando e querendo aparecer e querendo pegar todas as meninas, sabe? Então é esse. Aí vem quem agora? Vem quem? Né? O queridinho narcisista. Narcisista não é nada disso que as pessoas estão falando. Ele tem seus defeitos, ele tem suas coisas, mas o que foi que a sociedade fez? Pegou todas essas características desses outros e colocou em uma pessoa só, narcisista. Porque na literatura tem uma coisa muito importante. Existem nomes, existem termos, existem palavras que é como cola. Você joga. Então, o que é que eles fizeram? Jogaram o narcisista, deu certo, todo mundo gostou. Então, vamos pegar as características de todos esses outros, o que é um perigo, e jogou tudo em cima do narcisista. Você viu o que é que eu falei do antissocial, você viu o que é que eu falei do histriônico. Mas se você for assistir vídeo de narcisista, as pessoas estão dizendo que narcisista faz tudo isso, quando na realidade o narcisista não faz. O narcisista patológico, ele se sente... A maior característica de um narcisista é ele se sentir superior a qualquer pessoa, né? Grandioso, poderoso. Então, essa é a maior característica de uma pessoa que sofre de narcisismo, né? Ele é especial, ele se acha especial. Eu sou especial. Então, tá nem aí. Você para ele é lixo, eu para ele sou lixo, porque ele é especial, entendeu? Ele tem pouquíssima empatia, mas ele tem a empatia social. Quando ele quer conseguir as coisas, ele usa essa empatia para conseguir. Então, ele tem um pouco de empatia que ele usa socialmente. Tem a função da empatia dele é social, para ele conseguir o que ele quer, para ele ser grande, para ele ser poderoso, né?
Então, ele tem necessidade de ser admirado, bajulado, sabe? Que você diga para ele que ele é bom, para que você diga para ele que ele é o melhor de todos, que ele pode, que ele é poderoso. Então, eles sentem necessidade disso. Quando ele não consegue isso, ele pode até ter depressão, quando ele não tem essa apreciação, né? Então, tem uma coisa do narcisista que é muito ruim, é porque o narcisista, ele explora as pessoas. Uhum. Ele tem essa dinâmica de explorar os seus companheiros e suas companheiras. Todos os sentidos, tá? E também ele é sensível à rejeição. Se um narcisista se sentir rejeitado, nossa, é um drama. Porque eles são dramáticos, todos eles são dramáticos, sabe? Então, eles são arrogantes, isso é uma característica bem forte, porque se uma pessoa quer ser especial e melhor do que qualquer outro, ele tem que realmente usar de arrogância. E o narcisista, ele é muito, muito arrogante. E uma coisa do narcisista que é perigosa, que eu digo assim, dá medo, é a inveja. Porque uma pessoa invejosa é uma pessoa que causa um certo desconforto ao outro. Então, o narcisista, ele tem essas... A inveja dele é uma coisa que me assusta. Eu não gosto de pessoas invejosas. E o narcisista, ele é muito invejoso. Então, ele é capaz de puxar seu tapete. Se ele vê que você está indo, progredindo, prosperando, fazendo uma coisa que ele desejou, que ele queria, ou sendo o que ele quis ser e ele não é, ele pode fazer alguma coisa para puxar seu tapete. Entendeu? E agora, eu quero pedir desculpa às pessoas que têm essa pessoa na família, que sempre que eu faço vídeo sobre o borderline, ai, Jane, mas o meu não é assim, mas meu filho não é assim, mas meu pai não é assim, mas minha mãe não é assim. Gente, eu estou falando, no geral, de uma característica não pessoal, Não, né? Não estou dizendo que o filho, nem o marido, nem isso, nem aquilo da pessoa é assim. Porque todos os distúrbios de personalidade têm espectro, você sabe, né, Michele? Tem leve, moderado e os patológicos, né? Que são aqueles que têm o espectro severo e corrigível. Não melhora, não se cura, não se trata. Entendeu? Ele acha que ele é assim, é assim, é assim e acabou. Então, borderline, ele pode causar muito mais problemas a uma pessoa do que um narcisista. Porque o narcisista, ele é grandioso. Se você ficar lá, sabe, alisando, né? alisando o ego dele, ele vai ficar feliz da vida, né? Não vai dar o que você quer, que é amor, que é atenção, essas coisas, mas você dando para ele, massageando o ego dele, ele não vai te fazer mal. É. Agora, o borderline é o mais dramático de todos. Borderline patológico é difícil você conviver com ele. Muito difícil mesmo. Traz uma série de consequências. Por quê? Porque os borderline, eles têm emoções intensas, mais do que qualquer outra pessoa, mais do que o narcisista, mais do que o histriônico, o antissocial, isso aí eu nem falo, porque esse antissocial é um negócio complicado, é um caso de polícia. Então, os borderline, eles fazem aquele drama, sabe? É daquele que diz assim, prove que você me ama, mas é durante o dia inteiro que você tem que provar que gosta, você tem que provar que isso, você tem que provar aquilo. Então, as emoções do borderline, ou pode ser limítrofe, né? Tem esse outro nome também, é intensa, intensa. Outra coisa também do borderline é medo de ser abandonado. O medo deles de serem abandonados. Então, eles não te dão paz, você tem que estar o tempo inteiro ali com eles, provando que gosta, provando que não vai abandonar, que não vai deixar. O borderline, ele pode ser agressivo, ele pode mentir para você permanecer do lado dele, né?
dele ou dela. Quando eu falo ele, eu estou falando dos dois, de todos os gêneros que existem, né? Então, os relacionamentos dos borderline, eles são instáveis, porque ninguém aguenta ser pressionado o tempo todo, né? Então, eles estragam os relacionamentos, Pensa certo? E o tempo uma todo. coisa que eu tenho pena do borderline é que ele tem problemas de identidade. E tem um Então, eu fico vazio, com pena deles. tem um vazio Oi? muito. O borderline tem um vazio. Eles têm problema de identidade, então eles ficam baixa autoestima, sabe? Eu tenho pena do borderline, mas ele é difícil viver com uma pessoa que tem distúrbio borderline. É muito difícil, é muito difícil. Eles sugam a nossa energia, eles sugam o nosso tempo, eles nos desequilibram, entendeu? Então, o que é que acontece com o borderline? Existe tratamento para todos esses distúrbios de personalidade? Existe. Existe tratamento para o narcisista? Existe, só que eu vou dizer qual é o tipo de tratamento. Não existe tratamento para curar antissocial, não existe tratamento para curar histriônico, não existe tratamento para curar narcisista. Qualquer pessoa que diga que existe, a pessoa está confusa. Não existe tratamento para narcisista. Não existe tratamento para um borderline ficar curado. O que existe são tratamentos para os sintomas. Por exemplo, todos eles são ansiosos. Então, o que é que os psiquiatras fazem? Eles cuidam da ansiedade dessas pessoas. Consequentemente, se a ansiedade está controlada, eles se controlam. Então, as pessoas dizem assim, eu curo o narcisista. Não cura. Cura os sintomas que eles têm, que é a ansiedade. Todos eles sofrem de ansiedade, muita ansiedade. Então, trata a ansiedade, eles melhoram o comportamento, eles ficam mais sociáveis, né? E também, alguns desenvolvem depressão. Aí, cuida da depressão, eles melhoram. Então, assim, vai se cuidando dos sintomas. Que o narcisista tem a psicoterapia para o narcisista. Ele vai passar no consultório de 10 a 15 anos para poder ele chegar a uma situação sociável, uma situação agradável. Porém, ele não tem paciência para ficar, não. Ele não tem paciência. Ele vai uma vez ou outra para agradar o companheiro ou a companheira, depois eles abandonam. Por isso que não tem cura também. Eles abandonam, eles não vão ficar lá. Então, assim, esses distúrbios de personalidade se tratam os sintomas que são mais evidentes, então tem que ser o antissocial, o histriônico, o borderline, medicamento acompanhado de terapia. A terapia para adequar o comportamento à sociedade. E os medicamentos para diminuir os sintomas, que é a ansiedade, às vezes depressão, né? E a irritabilidade que eles ficam. O que mais me dói assim Borderline. no borderline é esse problema que ele tem com a identidade dele, esse vazio que você falou. Então, eles são, sabe, eu fico com pena deles. E doutora, Eles são medrosos e ansiosos, né? Todos eles, os 10, eles têm medo e têm ansiedade, sofrem de ansiedade. Então, o terceiro grupo, que é o grupo C, ô, doutora, e na sua opinião, por que o narcisista ele é muito falado e o restante fica esquecido, na sua opinião? Por quê? porque é o seguinte, existe uma coisa em saúde, nem tudo na vida. Existem palavras, existem nomes que eles são comerciais.
Narcisista é um distúrbio que virou comércio. É. Então, como você sabe, eu sou verdadeira, né? Então, na literatura, hoje, sobre distúrbio de personalidade, se vende mais livros sobre narcisista. Uhum. Se vende mais cursos sobre narcisista. Se faz mais palestras sobre narcisista. Mas, na realidade, eles estão falando dos quatro desse grupo dramático. Porque eles colocam as características do antissocial no narcisista, eles colocam as características dos histriônicos no narcisista, colocam as próprias características do narcisista, que é dele mesmo, e coloca as características do borderline. Até que se fala mais de borderline, se fala muito de borderline. Mas é por isso, porque narcisista é um nome comercial. Uhum. Na literatura, sabe aquele nome que você vai criar uma marca? E aí Deus te ilumina, você coloca um nome que começa a fazer sucesso. E não para, porque é aquele nome, sabe? A energia daquele nome. Então, a energia do narcisista foi bom para muita gente, entendeu? A energia foi boa para muita gente. E as pessoas se aproveitam disso. Algumas pessoas que não conhecem realmente os outros distúrbios, porque eles têm características parecidas. Mas nenhum se compara ao antissocial. Nenhum se compara ao histriônico. E o narcisista, ele não é tudo que as pessoas dizem. Eu acredito, Ele só doutor. quer ser ele, grandioso, poderoso, especial, acima de qualquer pessoa. Ele só quer ser isso. Mas ele não pratica essas outras coisas que esses outros dois praticam, tá? Eu, Porque o histriônico e o antissocial, eles fazem estragos é, mesmo. eu acredito que o pessoal se aproveita muito, né, de colocar tudo no narcisista, minha visão, acredito, né? Que por ele ter o senso de grandiosidade muito grande, né, ele faz coisas, né, com manipulação, essas coisas todas com a vítima, no sentido de grandiosidade, né, como regulador das suas emoções, né? À medida que É. vai fazendo a verdade, ele vai se regulando, né? Ele vai ficando melhor, ele vai ficando mais grandioso, né? Porque antes ele era Ele abusado. vai se sentindo seguro, né? Ele vai se sentindo seguro, então, para ele, isso é importante. Isso, então eu acredito que esse conjunto é mais ou menos é isso aí. Colocou tudo no mesmo pacote, mas no sentido de que é regulando, entendeu? Então, para se sentir mais É, grandioso. Aí o pessoal pegou e colocou tudo. exatamente, exatamente. Olha, porque assim, uma pessoa tóxica, né? Uma pessoa tóxica, ela não tem um padrão, tá? Uhum, Mas ela pratica mais coisas desagradáveis e negativas do que coisas normais, do que coisas positivas. uhum. Então, a pessoa tem um marido, ou tem uma esposa, ou tem um colega de trabalho, ou seja lá o que for, que é tóxico. Aí ela diz que é narcisista. Meu marido é narcisista, minha mulher é narcisista, meu colega é narcisista. É uma pessoa tóxica, às vezes é uma pessoa também ignorante, né? A pessoa ignorante, ela causa problemas como quem tem esses distúrbios. E tem outro detalhe, todos nós, eu, você, o Papa, a rainha da Inglaterra, o rei da Inglaterra, né? A rainha já foi, todas as pessoas, todos os humanos têm sinais Né? de distúrbio. Uhum, Todos têm sinais de distúrbio. Só que uhum. não é padrão. Isso. Aquele sinal te aparece em um momento de estresse, no momento de desespero, no momento de raiva, né? Uhum, Então, esses sinais aparecem, que são sinais tóxicos, né? uhum. Quantas coisas tóxicas a gente faz? Quantas coisas tóxicas a gente já fez? Já xingou irmão, já xingou amigo, já fez, já aconteceu. Uhum. Então, todos nós temos sinais tóxicos em algum momento da nossa vida. Só que as pessoas que sofrem de distúrbio de personalidade é um padrão, é uma característica, é uma desordem psicológica de padrão rígido de comportamento, entendeu? E eles
estragam a vida das pessoas. Todas as pessoas que vivem com essas pessoas que têm distúrbio de personalidade, ela termina ficando doente. E aí, os traços narcisistas dessas pessoas que vivem com essas outras começam a aparecer também. E ela vai ficando tóxica. Quem vive muito tempo com narcisista, com histriônico, antissocial, paranoico, esquizopático ou esquizoide, ou os outros, vai sim, se viver muito tempo, vai começar a praticar coisas tóxicas, porque a gente não aguenta. Nosso sistema nervoso não aguenta isso. Você vive o tempo todo pisando em ovos, você vive em um nível de estresse muito grande, aí você desenvolve fibromialgia, doenças autoimunes, artrite, artrose, doenças do coração, você desenvolve problemas circulatórios, problemas respiratórios, uma série de doenças que você desenvolve por viver em um ambiente tóxico, né? Com pessoas tóxicas. E aí até o grupo mais ansioso é o grupo C, que tem os evitativos, que são pessoas que têm problemas com críticas, os evitativos. Eles têm problemas com críticas, eles são envergonhados, eles também têm problemas com rejeição, eles preferem a solidão, por isso que o nome é evitativo. Eles preferem a solidão do que qualquer contato social. Eles gostam de trabalhar sozinho, eles gostam de trabalhar em casa, eles gostam de trabalhar em trabalhos que não tenham que se socializar. E eles têm problemas mesmo, eles vão se isolando, se isolando, se isolando. Tem os dependentes, que esses costumam fazer par com os narcisistas, né? Porque o narcisista domina e o dependente, ele se entrega a esse conjunto de características do narcisista, que é dominar, que é ser grande. Então, o dependente, ele se diminui para ele ter um relacionamento. São pessoas que sofrem muito, os dependentes, né? Eles dependem em todos os momentos do externo, dos outros, que as outras pessoas validem ele, que as outras pessoas precisem deles. Quanto mais uma pessoa precisar de um dependente, mais ele vai estar ali para ajudar. Isso não é empatia, não, tá? Isso é um distúrbio de personalidade. Então, eles gostam de assumir responsabilidade nas áreas que exigem mais dedicação das outras pessoas. Eles assumem essa responsabilidade. Por exemplo, você tem que pagar uma dívida. Se você vive com um dependente e ele paga essa dívida para você. E ele fica se responsabilizando por essas coisas. Ele pode estar doente. Ele não descansa. Ele levanta para fazer comida para o outro, ele levanta para lavar a roupa do outro, ele levanta para cuidar do outro, sendo que é ele que está doente. Então, o dependente é a pessoa que sofre, a pessoa que sofre desse distúrbio é a pessoa que mais sofre abuso. Porque ela não vê aquilo como um abuso, ela vê aquilo como uma necessidade que ela tem que estar ali para ajudar e proteger aquela pessoa. Ela não cria bordas, né? Não cria limites, né? Não. Deixa se abusar, né? Exatamente. O dependente... Exato. Os codependentes, a gente chama de codependente, mas esse codependente são as pessoas que vivem com alcoólatras. Então, esses daqui são dependentes. A palavra certa é dependente, porque o codependente é aquele que vive com alcoólatras e com pessoas que usam droga. Esse dependente, ele é dependente dos relacionamentos, sabe?
Ele é dependente da mãe, ele é dependente do pai, ele é dependente da aprovação dos irmãos. Tudo alguém tem que dar sugestão ou opinião. Eles é o tipo de distúrbio de personalidade que tem a autoestima mais baixa. São os dependentes, sabe? Eles não têm, como é que eu posso te dizer? Eles não têm referência de valores pessoal, Uhum. entende? Porque você sabe o seu valor, né? E você não negocia o seu valor em benefício de ninguém. Mas se, Então, mas se se eu machuca. Hum? se o dependente, se ele sempre foi acostumado a se auto-invalidar, a se esvaziar de si para agradar o outro, então ele não vai ter mesmo referência, não vai ter identidade legal, né, para poder. Então Não. Mas o bom do dependente é que existe tratamento, existe terapias efetivas, entendeu? Psicoterapia, terapia do comportamento, e eles vão adquirindo confiança, eles vão melhorando a autoestima, e essa é a boa notícia desse distúrbio, é que ele é tratável, entendeu? Ele é curável. Então, e, os dependentes, eles têm esses problemas. Eles têm dificuldade de dizer não. Aquelas pessoas que não sabem dizer não, sabe? Aquela pessoa que você vem e diz assim, ah, esse é meu óculos. Eu digo, não, esse não é seu óculos, esse óculos é meu. E vou lá e pego mesmo porque é meu e pronto. Você não vai meter a mão aqui. Mas se o dependente, se você chegar e dizer assim, o óculos é dele, mas você vai dizer assim, esse óculos é meu. Aí ele vai dizer assim, ah, é, desculpa, eu pensei que era o meu. E deixa você levar. agora, doutora, tem uma pergunta aqui. Na pergunta não, na verdade a pessoa adicionou um, um comentário da parte dela. Colocou aqui: meu Deus, eu faço tudo pelos outros. Na verdade, você pode fazer. A empatia é algo saudável. O que a gente está falando aqui é o equilíbrio da empatia, né, doutora? A gente está Seu... falando de um distúrbio de personalidade, que é dependente, isso é sério. A empatia é outra coisa. A empatia é você sentir a necessidade do outro e você ajudar sem você se prejudicar, né? Isso é empatia. Você doar um pouco do seu tempo, você doar uma coisa que você tem, você ir lá dar uma comida, fazer uma comida para uma pessoa que está doente, você vai. São coisas que você sente no sofrimento do outro, sobre o sofrimento do outro. Aqui é outra coisa muito mais complicada. É você negar a sua existência para que o outro exista. Dependência é isso, né? Se quisesse achar que vai salvar alguém, né? Essa é a verdade, né, Sabe, doutora? o dependente é assim, Natal, por exemplo, compra presente para todo mundo e ele se sente mal se alguém der um presente a ele, Meu Deus. É. entendeu? Ele se sente mal, ele fica, por que você não pegou esse dinheiro e comprou uma coisa para você? Eu não preciso, sendo que ele precisa. O o maior problema do borderline é a identidade. O maior que está relacionado com a autoestima. O maior problema do dependente é a autoestima muito, muito, muito baixa. Um exemplo, doutora, se a pessoa quiser ver se está muito ao extremo. Chegou alguém na casa, essa pessoa sempre cede o lugar, né? A outra podendo ficar em pé. Sempre, Tá? sempre, sempre, Sempre vai sempre. ser Dorme no chão, sai da se cama. Mas tem não é algum isso. O problema, mas olha, a coisa é bem mais complicada do que isso aí. A coisa é é, bem mais complicada, porque nós estamos falando de sentimentos, de emoções, nós estamos falando do eu, que eles não se admiram, eles acham que eles não têm valor, que o valor deles está em eles baixarem a cabeça e aceitar tudo que o outro quer. Entende?
Então, é uma coisa muito mais complicada, é uma coisa do problema, é um problema existencial do dependente. E aí vem depois, por último, os compulsivos obsessivos, né? Ou obsessivos compulsivos. Essas pessoas, elas sofrem muito, 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 porque eles têm também um padrão de rigidez muito grande, eles são perfeccionistas, eles são obcecados por ordem, tudo tem que estar no controle, tudo tem que estar, sabe? Então, os obsessivos compulsivos, essa desordem, ela é marcada pelo perfeccionismo e Pela pela rigidez. eles eles sofrem muito. As pessoas que sofrem desse distúrbio, eles sofrem muito, muito mesmo. Porque eles são mais críticos com eles do que com os outros. Eles são muito críticos com eles. Então, eles acham que que eles só são validados, queridos e amados se tudo estiver perfeito. E para isso ele se esgota. E, consequentemente, ele esgota quem vive com eles. Porque a gente não vai ficar o tempo todo se vigiando para fazer as coisas perfeitas, porque a perfeição não existe, né? Então, eles colocam, a pessoa que sofre disso, coloca um alto grau de pressão neles mesmos. Eles não admitem erros, não admitem falhas. Eles são, assim, críticos. Não só deles, não. Eles são críticos deles e são críticos dos outros. Quando eles não conseguem a perfeição que eles acham que existe, para eles tudo está errado. Entendeu? Então, essas pessoas que sofrem desse distúrbio, obsessão compulsiva, eles são muito sérios, eles são formais, né? São pessoas formais, sérias, eles são disciplinados ao extremo, tudo é extremo, tá? Tudo é extremo neles. Eles têm dificuldades de expressar emoções, isso é muito, muito, muito complicado. Eles vivem o tempo todo preocupados com ordens, seja a ordem social, seja a ordem moral, seja a ordem das coisas dentro de casa, dos compromissos que você tem, que é uma coisa assim impressionante, sabe? Viver com essas pessoas é muito complicado, porque você também vive pisando em ovos. E, Então, doutor, eles são muito disciplinados. eu vi também a senhora trazendo também um estudo sobre vitimização social. O TIV, né? A tendência interpessoal de vitimização, do self-vitimizador. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho Olha, sobre essa e vitimização é um distúrbio que não está classificado, mas ele é um distúrbio do caráter da pessoa. Porque o vitimista, tem dois tipos de vitimista. E esses daqui, alguns deles têm aquela coisa de que, quando você quer chamar a atenção de alguém, você está se vitimizando. Mas esse tipo de vitimização não prejudica tanto como a vitimização do caráter da pessoa, tá? Esse TIV que a senhora fala é agressivo, né? É um agressivo, né? Não, Ele é mais agressivo. o vitimista, Assim, ele é capaz de se machucar para conseguir o que... A vitimização dele é mais assim, O vitimista, ele pode fazer uma coisa errada, muito séria, para prejudicar uma pessoa, para ele conseguir o que ele quer. Então, ele é uma pessoa que tem problemas de caráter, tá? O vitimista. Eu já fiz um vídeo sobre isso, mas isso é muito sério, Michele, muito sério mesmo, tá? A pessoa se vitimizar para conseguir o que quer é uma pessoa que não tem limite nem respeito pelo outro. Isso é muito, muito, muito sério.
tá? Aí a senhora Então, colocou que os traços da vitimização dentro desse TIV é desagradável, agressivo, injustificador, ruminante e se faz de vítima, não é isso que a senhora colocou lá nesse vídeo? ele se faz de vítima, assim, por exemplo, para chamar a sua atenção. Então, esse tipo de vitimização não chega a ser um distúrbio, tá? Uhum. A pessoa se faz de vítima. Quem nunca se fez de vítima na vida? A Todo mundo. necessidade. Todo mundo já se fez de vítima, né? Quando a gente era adolescente, a gente se fazia de vítima para nossos pais, principalmente para a mãe, aquela chantagem, né? Ai, você não me deixa ser feliz, você não me deixa ir para a festa. Tudo isso é vitimização, né? Aí a mãe fica com o coração ali, meu Deus, eu vou lá levar meu filho, eu vou deixar meu filho ir. E a mãe não dorme, fica ali esperando. Mas deixou. Por quê? Porque o filho se vitimizou. Então, existe essa vitimização que ela não é tão prejudicial, tá? Ela é mais para chamar a atenção, mas a vitimização, que é um distúrbio, ela é perigosa, porque a pessoa pode se vitimizar, cometer um crime, prejudicar outras pessoas para conseguir o que quer através da vitimização, tá? Por Eu vou dar um conta, exemplo por aqui. conta de um Você se apego. lembra daquela deputada que apareceu toda arrebentada? Ah, sim. Uhum. Aquela famosa, que a gente não vai falar o nome? Então, Uhum. aquela deputada, até hoje a polícia não descobriu quem fez aquilo com ela, tá? Então, ela estava num momento difícil politicamente, estava, sei lá, passando por alguns problemas, acho que psicológicos também. E eu acredito que aquilo ali tenha sido um tipo de vitimização para chamar a atenção da imprensa, para voltar para o top, né? Tá todo mundo ali falando dela, aparecendo em revista, aparecendo em televisão, aparecendo nisso, aparecendo naquilo. Então, esse tipo de vitimização é perigoso. É perigosíssimo, isso é um distúrbio, tá? Mas aí, no caso, por conta de um apego ansioso, né? Que a senhora fala, no sentido de insegurança, não é isso que a senhora fala? Vitimização não é por isso, não. A vitimização como distúrbio, a pessoa usa para seus próprios interesses. Uhum. Agora, para conseguir aquilo que ela deseja. Uhum. Agora, a vitimização do narcisista, do histriônico, do borderline, e do dependente, essas coisas, é para chamar atenção emocionalmente, Uhum. entendeu? Não existe um interesse externo para isso. É um interesse interno, tá entendendo? Aqui a gente Quer está falando de. ser amada, quer ser desejada, quer ser atrativa, quer chamar atenção. Então, é isso aí. Normalmente essas pessoas elas têm problemas com empatia, problemas de autoestima, valores inconsistentes, sabe? De todos esses distúrbios, problemas com pais, eles têm problemas com relacionamentos íntimos, eles têm problemas para lidar com estresse, eles não sabem lidar com estresse, tá? Eles têm problemas de autoconfiança, necessidade de gratificação. O narcisista tem necessidade de gratificação. Uhum. Eles têm dificuldade no trabalho, têm dificuldade em manter amigos, eles têm dificuldade em aceitar limites e regras. Então, assim, eles têm todas essas dificuldades, eles têm padrões de comportamentos excessivamente rígidos, Uhum. ou seja, aquilo que raramente, dificilmente se muda. Você pode conseguir melhorar um narcisista? Pode. Pode conseguir melhorar um histriônico? Pode. Através dos sintomas dele, você cuidar dos sintomas, você cuidar da ansiedade, que todos eles são ansiosos. Então, quando uma pessoa ansiosa que cuida da ansiedade, ela melhora, ela vai melhorando. Então, cuidar dos sintomas dessas pessoas é o melhor tratamento que existe, entendeu? Uhum. E junto com a terapia. Por quê? Porque a terapia, ela molda o comportamento do indivíduo. Uhum.
Então, o narcisista, ele não muda o comportamento. O comportamento dele não muda, mas ele muda a forma, através da terapia, como ele trata as pessoas mais íntimas, tá? Então, ele pode mudar através da terapia, mas é ao longos e longos anos, se eles realmente forem para a terapia. Porque eles vão uma vez, duas, três, quatro, cinco e abandonam, tá? Por isso que a gente disse que não tem cura, porque terapia é consistência, né? É. Ninguém vai curar uma pessoa em 6 meses, né? Não existe mágica em terapia. Existe um processo. E aquele processo leva tempo. 1 ano e meio, 2 anos, são as terapias mais rápidas. E, Agora, o narcisista, ele vai ficar lá, mofando lá no consultório toda semana, porque é um padrão rígido. Então, é muito difícil se mudar um padrão rígido de comportamento, entendeu? E narcisista não precisa de medicação, medicamento nenhum. Todos os outros precisam, a não ser que seja um narcisista que tem. E só existe 2 tipos de narcisista, tá? A gente vive dizendo que tem narcisista isso, narcisista aquilo, mas só existe 2 tipos de narcisista oficialmente, que é o narcisista vulnerável, que a gente chama de encoberto, e o narcisista grandioso. Só existe esses 2 tipos. Os outros são sintomas que a gente pega e diz que é um narcisista assim, um narcisista assado, passivo-agressivo e tal, não sei o quê. Na realidade, esses são comportamentos tóxicos, né? Que a literatura pegou e colocou no narcisista, mas são comportamentos tóxicos. E sinais de narcisista todos nós temos, todos nós praticamos. Em algum momento da nossa vida, nós praticamos os nossos deslizes, as nossas falhas, as nossas malcriações, as nossas raivas, a gente bota para fora. Não tem jeito, somos humanos, né? até na formulação também da nossa autoestima, também a gente precisa de uma pincelada. Então, também, assim, né? o comportamento, tem outra coisa que eu não falei, porque não é só o comportamento do narcisista, o pensamento também de todas essas pessoas que sofrem de distúrbio de personalidade. Eles têm problemas de pensamento e de comportamento, entendeu? Porque é a forma como eles pensam É que que sente. eles agem, que eles se comportam. Então, eles E têm problemas de comportamento, que as terapias, a psicoterapia melhora esse problema aí, mas o comportamento é rígido, entendeu? Se você disser para uma dessas pessoas que o céu é azul, e ele bota na cabeça que o céu é verde, pronto, o céu passa a ser verde. Hã? você não vai fazer diferença, né, para essa categoria, né? Então, é aquela coisa, né? 2 mais 2 para você é 5, vai me dar paz? Beleza. Então, continuemos. Né? Doutora, e na sua opinião, tem criança narcisista? Fala pra gente aí a sua opinião, doutora. Jane Six. Não, Vamos ouvir não, no YouTube. Não, não. Não existe criança narcisista. até tá A informação. criança que tem um comportamento agressivo, ela é considerada ODD. É aquela criança que responde o professor, que responde a mãe, que responde o pai, que joga os brinquedos, que dá ataque no supermercado, no shopping, sabe? Ela não é narcisista. Ela sofre de um distúrbio que pode, na adolescência, desenvolver o narcisismo ou não. Ou ela pode ter outro distúrbio que é característico da infância, tá? Ela pode ter autismo, ela pode ter TDAH, ela pode ter outras coisas, mas narcisismo mesmo em criança não existe. Ela pode desenvolver na infância, porque o narcisismo ele se desenvolve na realidade na infância. É quando ele começa a formar, né, a personalidade dele. É ali onde está o perigo, é ali que é a fronteira. Então, é quando
ele está entrando na adolescência, se ele seguir aquele padrão de rigidez, certamente ele será um narcisista ou o borderline, a gente já percebe desde pequeno, entendeu? O ODD, ele pode se tornar um antissocial, mas a gente só pode afirmar isso quando ele estiver na adolescência. E às vezes tem criança que dá um trabalho, mas dá um trabalho aos pais. E quando vai crescendo, muda, é uma paz em casa, é uma tranquilidade, vira assim uma pessoa maravilhosa que todo mundo ama e gosta. Então você não pode dizer realmente que uma criança é isso ou aquilo, a não ser que ele tenha problemas genéticos, que eles tenham problemas familiares, que pode caracterizar que aquilo vai se desenvolver ou não, tá? Porque a criança, o problema que a gente não pode caracterizar uma criança disso e daquilo, é porque ela vai mudando. Ela vai mudando. E se você caracteriza uma criança de narcisista, vira um estigma na vida daquela criança. E ela pode não ser no futuro, mas ela vai ficar com aquela marca pro resto da vida. E existe até um psiquiatra, que eu esqueci, não, o nome dele é Guido Palomba, só que ele é um psiquiatra forense, né? Ele até escreveu um livro sobre a psiquiatria ocidental, né? A decadência da psiquiatria ocidental. Ele fala que qualquer traço de subjetividade que seja hoje em dia é algum transtorno. Então a gente tem que ter cuidado com isso. E é basicamente o que a senhora está falando, né? A criança está em desenvolvimento, Exatamente. isso, que é isso e aquilo, a gente tem que ter cuidado, né, doutora? Muito cuidado, sabe? Porque a criança, ela está em formação, então ela não se entende, ela não sabe quem é ela. Então ela fica muito ansiosa, e ansiedade é uma doença. Olha, sofrer de ansiedade é muito complicado, sabe? E a maioria das crianças, hoje, elas sofrem de ansiedade porque elas são inseguras, elas vivem longe dos pais, elas são criadas por babá, elas são criadas por uma pessoa que vem tomar conta delas. O pai trabalha, a mãe trabalha. Então, a criança, ela tem um comportamento, ela não é direcionada, porque uma babá não vai direcionar seu filho, nem meu filho, nem nada. Ela vai só cuidar, né? Alimentar, cuidar da higiene. Então, é muito complicado. Mas tem uma coisa que eu quero falar aqui, que eu gostaria que as pessoas prestassem bem atenção a isso. As pessoas que sofrem do distúrbio obsessivo-compulsivo é mais característico no filho mais velho. Esse distúrbio se desenvolve mais no filho mais velho, no primeiro filho. Eu acho que é porque isso é uma pesquisa, sabe? Uma pesquisa grande que foi feita e realmente procede. Por quê? Porque na constelação familiar que eu estou falando não é aquela terapia holística, não. Eu estou falando da constelação familiar, família. Porque a família, na psicologia, ela é considerada uma constelação, né? Uma sociedade. Então, na constelação familiar, isso é comum nos filhos mais velhos, porque eu acho que é quando os pais estão aprendendo a ser pais. E aí eles exigem muito dos filhos, e os filhos mais velhos, eles sofrem. Os filhos mais velhos também, eles trazem uma carga muito pesada dos ancestrais. Que é o primeiro filho, a primeira gestação. Então, normalmente, o que tem se observado em todas as pesquisas sobre os obsessivos compulsivos é que a maioria é o primeiro filho, é o filho mais velho da família. Mais cobrado. Que sofre disso. É a pressão, muito cobrado, tem que fazer tudo certo, tem que ser isso. E aí, depois, quando vê os irmãos, ele tem que dar o exemplo, entendeu? Isso vai deixando ele ansioso, nervoso, e ele se torna realmente uma pessoa com problema, desenvolve um distúrbio. Até porque no sistema
também trazida pelo psicoterapeuta alemão Bert Hellinger, ele fala, né, do pertencimento, hierarquia, o equilíbrio, e essa hierarquia às vezes é confundida, né? O filho mais velho às vezes toma conta do filho mais novo, do irmão mais novo, então há uma... O filho mais velho é o que mais sofre, é o que mais tem problema, é o que mais é exigido, é cobrado dele uma coisa assim que ele não tem, coitado, condição sabe? Os filhos mais velhos, eles não têm condição de ser o que os pais querem, de desenvolver aquilo que os pais querem, porque eles estão aprendendo a ser filhos e os pais estão aprendendo a ser pais. E na maioria Eles das desenvolvem. ainda, E a né, doutor, que maioria das pessoas que sofrem, 90% das pessoas que sofrem de compulsão obsessiva, eles são filhos mais velhos. isso quando no personifica, né, doutora? Não vira pai do... É um sofrimento, é um sofrimento. Ser filho mais velho é um sofrimento. Graças a Deus que eu não sou. Brincadeira. Porque do jeito que eu sou empata, se eu fosse filha mais velha, eu vou te contar, acho que eu não estava aqui, não. Vamos ter equilíbrio na empatia, Então é senão... isso, minha querida. Doutora, Os distúrbios, o narcisista pegaram ele e jogaram todas essas outras coisas dos outros distúrbios e acoloparam no narcisista. Mas tem um detalhe, tá? Por exemplo, todas as pessoas do grupo B têm características similares, praticam coisas similares. Do grupo A, a mesma coisa. Né? Do grupo C, a mesma coisa. Eles têm características similares e praticam coisas similares. Entendeu? e pra, é porque Então, ouvir a doutora é uma delícia. Só para encerrar, doutora, para não tomar muito seu tempo. Partindo aqui, então, da premissa de que a gente então fez uma pequena distinção de distúrbios mentais, que parte ali um pouco do subjetivo, né? Que é os problemas mais emocionais, cognitivos, distúrbios mentais. E dos distúrbios de personalidade parte mais do estado empírico, então, do ambiente, aquela coisa toda. Então, só para fechar, eu queria que a senhora dissesse, como psicóloga social, no que tange a indivíduo, grupo, sociedade, a contribuição aí para a gente, enquanto pais, na criação dos filhos, né? Para poder evitar aqui o distúrbio de personalidade, já que vem de fator empírico, do social. Qual o seu conselho aí? duas coisas eu vou falar. A primeira, que é mais importante, limite. Limite. Comportamento vem dos limites. Quem não tem limites, já sabe, né? Pode desenvolver qualquer coisa e trazer uma série de dor de cabeça e problema para os pais. Então, limite é a palavra-chave. A criança que não tem limite, ela acha que ela pode tudo. Não tem freio. E a outra coisa é o seguinte: quando perceberem alguma coisa estranha no filho, que aquilo não é normal, percebeu uma vez, percebeu duas vezes, na terceira vez, leva para um médico, leva para um profissional. Chega lá e diz, olha, se passou isso, isso, isso e isso. É melhor você saber cedo e resolver, porque muitas coisas podem ser curadas no início, tá? Pode ser resolvida no início. Desses todos aqui, o que não tem realmente solução é o antissocial. Porque, na realidade, eu acho que isso aqui é um, sabe, é um aspecto do psicopata, o antissocial. É muito caráter, né? Esse aí, ele vive um dilema moral muito, assim, bem antes, né, doutora? Então é complicado, né? Aqui em Londres, aqui na Inglaterra toda, mas aqui em Londres, existem lugares que você chega, tem uma placa mesmo, para você ter cuidado que ali tem grupos antissociais. Olha só, nunca Quer percebi. dizer, a polícia só vive lá, eles só vivem na prisão,
Olha só. Aqui, ó, para você ter uma ideia, que antissocial, ele é tão complicado que aqui eles tiram quando o garoto, na adolescência, ele já tem a tendência antissocial, a polícia aqui, o governo, separa ele dos pais, para eles não machucarem os pais. Uhum. Tira eles de casa. Tira eles de casa. Entendeu? Por quê? Porque normalmente eles andam em bando, né? Ele, como todo adolescente só anda junto, né? Aqueles grupos. Mas É. só que eles formam gangues mesmo, eles começam praticando. Aqui tem uma coisa que é parecida, uma coisa que tem no Brasil. No Brasil, como é que chama? Rolê, né? Que eles vão no shopping, faz. Aqui é diferente, sabe o que é que eles fazem? Você estaciona seu carro. Aí eles lá, eles pensam, né? "Pô, eu vou dar uma volta naquele carro. Ele não vai ficar com seu carro, não, tá? Aqui é diferente por isso. Ele vem, ele arruma seu carro, ele pega seu carro, ele dá uma volta, ele dá um rolê e deixa em qualquer lugar. Eles se divertem. É. E Eles pegam aqui também. moto, se divertem, pegam bicicleta, se divertem, mas eles não ficam. Eles deixam em qualquer lugar. É. Chama E rolê aqui também. no doutora, eu sou da área jurídica também. Aqui no Brasil também a gente chama de furto de uso. Realmente, se você usar também e entregar, não pega nada. Então, assim, são leis também que ajudam, fortalece também, né, essa categoria. Então é complicado, né? Mas aqui como você não pode dar um passo que você está sendo filmada. Então, mesmo assim, eles fazem, mas eles fazem para se divertir. Aquela turminha dar risada, fazer pega, dirigir em alta velocidade pela cidade, essa coisa. E depois eles abandonam em qualquer lugar. Mas a polícia vai atrás, porque a polícia sabe quem são eles, onde eles estão. Aqui tem placa assim, ó. Tenha cuidado que aqui tem antissocial, Olha só. entendeu? Infelizmente, eles ficam, né, com essa marca, mas é preciso para poder proteger a população. Sim. Entendeu? É triste isso. Então, de todos, o mais perigoso é o antissocial, porque ele não tem respeito nem pela polícia, ele não tem medo, na realidade, ele não tem medo. Ele desafia, ele desafia. Eles são desafiantes mesmo, ele desafia a polícia, ele desafia a justiça, ele desafia qualquer pessoa. E ele não tem remorso, ele não tem pena, ele não tem compaixão, não. É aquela pessoa que, se ele cometer um crime de morte, ele é capaz de picar assim, sabe? Colocar num saco e jogar lá, e para ele não fez nada. Não tem a mínima compaixão, não tem a mínima piedade, ele não sente nada pelo outro, o antissocial. É É complicado. impressionante. Ele não sente absoluta remorso em nada. Se ele tirar uma coisa de você, se ele roubar você, se ele furtar alguma coisa, ele não sente pena. Você pode se ajoelhar ali, ele te dá um chute para você cair, ele vai embora. E isso não é só com estranho, ele faz com o pai, com a mãe, com os irmãos. Por isso que a polícia aqui separa eles dos pais. A polícia coloca numa casa que o governo tem e separa eles dos pais, porque eles machucam seriamente os pais. É aquele que obriga o pai e a mãe a ir no banco, tirar todo o dinheiro e dar a ele. É aquele que quer a senha, é aquele. É um negócio assim impressionante, entendeu? Porque eles sabem manipular. Eles quebram todas as regras, eles são desrespeitosos. Não tem como você controlar uma pessoa que sofre desse distúrbio. É uma coisa de caráter mesmo, sabe? É uma coisa de caráter, é um negócio impressionante. E Eles não sentem remorso de jeito nenhum, não tem empatia, não tem escrúpulo, nada. Não tem arrependimento, nada. Esses sentimentos que nos tornam humano, é perigoso isso é perigoso. Entendeu? Dá dó, porque você pensa nos pais, né? Na família, nos irmãos. Eles não têm dó. Pode ter o sangue deles, eles não têm dó. Não. Então, eles. É muito complicado.
Muito complicado mesmo. Demais. E Mas, pessoal, mas tem um detalhe, ó, todos, inclusive o antissocial, que é o sociopata, todos eles sentem dores emocionais, porque eles são daquele jeito e eles não podem mudar. Eles sabem que eles são assim. Porque esse é o problema maior dos distúrbios de personalidade. As pessoas sabem como elas são, mas elas não podem mudar. Entende? Elas sabem o que elas fazem com os outros, mas elas não têm controle sobre o que elas fazem. até porque Enquanto que uma pessoa tóxica, ela tem controle. Ela pode deixar de ser tóxica a qualquer momento, entende? Às vezes a pessoa se torna tóxica por um trauma. Às vezes um homem se torna tóxico porque ele foi traído pela esposa que ele amava, que ele dedicava, que ele fazia, que ele acontecia. E aí ele passa a maltratar as outras mulheres que aparecem na vida dele. Mas se alguém chamar, der um conselho, dizer, olha, você precisa fazer uma terapia, sua mulher é maravilhosa, seu marido é maravilhoso, você não pode estar fazendo isso. Essa pessoa, ela não tem distúrbio, ela apenas se tornou uma pessoa tóxica por um trauma. Aí ela traço, vai e se trata, ela volta a ser uma pessoa social, normal, entendeu? aí só tem o traço, né, doutora? Não é tão rígido, né? Só tem apenas os Todos nós traços. temos traços narcisistas, traços de algum distúrbio, todos nós temos. Sim. Nós temos toxicidade, entendeu? Quantas vezes a gente não dá vontade de quebrar tudo dentro de casa? Quando a gente tá com raiva, né? Só que aquilo passa. Às vezes fica só para você, né? Só Mas fica para você esse pensamento. eu tô brincando, falando aqui, hoje, só hoje já tive só 2 vezes, só à vontade. Mas, brincadeira. Porque a gente tem os devidos freios, né, doutora? Então, né? Quantas vezes no pensamento você diz assim, dá vontade de quebrar tudo, de arrebentar tudo? É um pensamento tóxico. É um pensamento tóxico. Aí depois você diz, não, eu não sou doida, eu não vou fazer isso, eu não vou dar prejuízo nas coisas que eu tenho que comprar. Então, assim, todo mundo tem suas falhas, seus erros, seu lado sombra, que é necessário, né? Para a gente reconhecer várias coisas na vida, inclusive para a gente evoluir espiritualmente. O nosso lado sombra nos ajuda a gente evoluir emocionalmente ou espiritualmente. E tem uma Temos pessoa que pergunta, defeitos, cometemos erros, todos os dias a gente comete erro, cometemos falhas, mas a gente corrige, a gente pede desculpa, a gente pede perdão, a gente procura melhorar, a gente reconhece as nossas falhas, os nossos erros. Enquanto que essas pessoas, elas não reconhecem que erraram, porque é um padrão rígido, elas só veem assim, entendeu? Elas não olham para o lado, como a gente. é igual tem uma pessoa que pergunta aqui, ó, por que não muda? Porque já vive um dilema moral desde cedo. E eles acham que é assim, eles tiram proveito das outras pessoas, então fica difícil, né, É, doutora? não muda, não muda, não muda porque a mente deles, o pensamento deles é rígido, entendeu? O que eu estou fazendo é certo, eu sou certo, o resto do mundo é errado. Então, eles seguem aquele padrão, né? Uns são ansiosos e medrosos, outros são dramáticos, outros são desafiadores, né? Essas crianças que fazem essas coisas quando são pequenos, eles são desafiadores, né? Eles sofrem um distúrbio que a gente chama de ODD. Então, eles fazem isso porque eles estão desafiando a autoridade do pai, da mãe. Se o pai e a mãe não ceder, o professor, e ele levar para o médico para regular aquele humor, né? Porque existem pessoas que são tóxicas, mas elas só sofrem de raiva. Aí elas têm que aprender a administrar a raiva. Outros são tóxicos porque sofreram uma traição, porque perderam os pais, porque não têm apoio na vida
E aí fica aquela pessoa revoltada. No Brasil aconteceu uma coisa que eu nunca me esqueço, passou no Fantástico. Um rapaz que era considerado o pior traficante, o maior traficante da América Latina, era um brasileiro. Eu esqueci o nome dele. Esse rapaz, ele trabalhava, ele tinha um emprego público, tá? Ele era formado em engenharia da computação. Você sabe por que ele se tornou um criminoso? Hum. Porque a mulher dele tinha uma doença que ele precisava de muito dinheiro para poder ele tratar a esposa. Ele amava demais essa esposa. Ele pediu dinheiro emprestado do banco, o banco não emprestou. Pediu os amigos não emprestaram. Pediu os pais, pediu isso, pediu aquilo. Vendeu o que tinha, o dinheiro não dava para tratar, porque tinha que ir para outro país para cuidar da mulher. E aí ele foi para o tráfico e terminou virando o mais perigoso traficante do Brasil e da América Latina. E ele, quando ele foi entrevistado lá na prisão, ele pegou, acho que prisão perpétua, ele nunca ia sair, parece, da prisão. Ele disse que não se arrependia porque ele queria salvar a esposa dele. E ninguém ajudou. E ele não conseguiu. Então, veja no que ele se transformou. Aí o repórter perguntou assim para ele, mas você tirou muitas vidas, você veio para o crime para salvar uma vida. E você tirou muitas vidas. Ele falou, eu tirei para salvar a vida da pessoa que eu amo, que era a esposa. Então, assim, você pode se desviar do seu caminho por vários motivos. Por vários motivos. Depende da necessidade e depende dos seus valores e do seu princípio, sabe? Porque existia outra forma dele conseguir cuidar da esposa. E como o repórter perguntou para ele, mas por que quando você conseguiu o dinheiro você não saiu? Ele falou, não tinha mais como sair. Não tinha como sair. É igual o direito fala, né? Que todos nós temos todos nós somos, como que é? Assassinos em potencial, vamos dizer assim, né? Tudo é a necessidade, a oportunidade. Então, se você não tem os devidos freios, aí você vai mesmo, né? Ele, no Exatamente. caso... Se você não tiver os devidos valores, sabe? Aqueles valores mesmo que você se apega, se você não tiver espiritualidade, ou seja, se você não acreditar em um ser, se você não tiver princípios religiosos, eu não estou falando de religião, mas o princípio básico, né? De acreditar em Deus, ou seja, em Jesus Cristo, ou em outra coisa que você acredita. Você cai. Você cai. A pessoa cai em desgraça. A pessoa cai mesmo. Porque a necessidade, uma das piores coisas, gente, é passar fome, é passar frio, né? É você ter uma pessoa doente e você não poder salvar aquela pessoa. E você pedir ajuda a todas as pessoas que você poderia pedir. E todo mundo te diz não. Aquilo revolta se você não tiver os seus valores. Se você não tiver certeza do seu valor, da sua integridade. Se você não tiver integridade, você cai na tentação. Sim. E o Porque que tem bonito... Fala, o perdão. perigo é o crime ele é facilitado, porque o acesso é muito fácil. Sim. Ele é uma ilusão, sabe? Como ele falou, foi uma ilusão eu achar que eu ia entrar e podia sair. Mas só que quando ele estava lá, quando ele entrou, depois que ele salvou a esposa dele, né? Ela fez o tratamento, ela se curou. Ele não, ele já estava contaminado por aquele ambiente e ele não saiu mais. Então, gente, é assim, ó.
percebeu que tem uma coisa errada, com uma pessoa adulta, mudou o comportamento, leva no médico. Aquela pessoa pode estar passando por algum problema e ninguém sabe em casa. Leva no médico, procura saber, conversa com a pessoa, olha, você está com um comportamento estranho, você está com um comportamento diferente, vamos procurar ajuda, vamos no médico, né? Porque hoje no Brasil está muito mais fácil você ir em um psiquiatra, ir em um psicólogo, né? As pessoas estão com a cabeça mais aberta. Antigamente as pessoas tinham vergonha de procurar ajuda psicológica, ajuda de saúde mental. Hoje não, hoje as pessoas estão entendendo isso. Isso foi um benefício que a internet trouxe. Então as pessoas estão entendendo o que é doença mental, estão entendendo o que é doença emocional, psicológica. As pessoas estão conseguindo entender e separar essas coisas e sabem aonde procurar ajuda. Mesmo que seja uma ajuda que não de alguma forma, a pessoa vai ser ajudada, sabe? De alguma forma, a pessoa vai ser ajudada. Então, gente, percebeu que tem alguma coisa errada? Procura ajuda. Percebeu que seu filho pequeno tem um comportamento diferente? Procura ajuda. Ele pode estar passando por alguma coisa. A criança está na escola, fica estranho, ele pode estar passando por algum abuso, né? A criança começou a ir para a escola, começa a ficar estranho, tem alguma coisa errada, gente. Tem alguma coisa errada. Leva, por exemplo, eu tive uma filha que eu só fui descobrir que ela praticamente não enxerga, minha filha. Inclusive, ela está passando por um momento muito difícil. Eu descobri quando ela tinha 5 anos, quando ela foi para o pré, né? E aí a professora, eu já tinha levado ela para vários psiquiatras, para vários, porque eu percebia que tinha uma coisa errada nela. Ela tinha medo de pular do sofá. E eu levei para o psiquiatra fez vários testes, disse que ela não tinha nada. Levei para psicólogo, também não tem nada. O problema dela era visual. Ela não enxergava. O primeiro óculos dela, com 5 anos, foi 6 graus. Eu queria ter 5 anos, já 6 graus, não é fácil. Então, ela não fazia o que as outras crianças faziam, porque ela não enxergava. Tá entendendo? Então, perceba, observe seu filho, veja se tem alguma coisa errada, do que é que ele tem medo, por que que ele tem medo. Leva para o médico de ouvido, leva para o médico de visão, leva para um psicólogo, leva para o psiquiatra, conversa com o pediatra. Oh, meu filho está com comportamento assim, assim, ele não faz isso, ele tem medo disso, ele pode ter uma fobia. Às vezes, esses traumas, eles acontecem durante a gravidez. Às vezes acontece coisas durante a gravidez. O bebê ouve tudo que está acontecendo ali. É um pai xingando, é um pai batendo na mãe, é uma mãe agressiva, é uma mãe descontrolada, desregulada. O bebê absorve tudo. E a criança já nasce com algum problema. Tem que levar no médico. Percebeu que tem uma coisa errada? Seu marido foi sempre carinhoso, bom, generoso, maravilhoso. Começou a mudar? Tem alguma coisa errada. O filho começou a mudar? Tem alguma coisa errada. Entendeu? A sua mãe está ficando velha e começa a cair, começa a esquecer as coisas. Tem um problema, leva para o médico. Entendeu? As pessoas são resistentes em procurar ajuda médica. São resistentes. Em procurar ajuda mental. São resistentes também. Por quê? Por causa da nossa cultura. Aqui é diferente, mas a nossa cultura, né? Você vai para não anda com fulano não, fulano tá doido, tá indo para o psiquiatra, tá indo para... Você tá entendendo? Então, agora tá mudando essa cultura, mas era muito forte. As pessoas iam para o psiquiatra escondido, tomavam remédio escondido. Ninguém podia saber, porque senão aquela pessoa ficava com estigma. Isso. E eu Tá diferente? Procura ajuda. Verdade. E eu costumo dizer, doutora, para quem tem vergonha, para não ter, porque é o seguinte, a gente é um funcionamento, a gente tem vários órgãos, né?
Assim como o coração bombeia o sangue, o rim filtra o sangue. Então, veja que um bombeia, outro filtra. Então, cada órgão tem uma funcionalidade. O cérebro é o quê? É pensamentos. Então, a gente precisa de manutenção. Até a gente também precisa de manutenção. Então, não é vergonha, né? Procurar um psiquiatra, procurar um psicólogo, um terapeuta. Mas é aquilo, o psiquiatra é para... E o nosso cérebro, ele pode surgir outras doenças no cérebro que pode deixar uma pessoa desequilibrada emocionalmente, psicologicamente, é um tumor, né? São várias outras coisas, outras doenças. O cérebro tem várias doenças, entendeu? Então, gente, tudo isso tem que ser checado, tudo isso tem que ser observado. E para quem não tem O nosso comportamento diz se nós estamos passando por algum problema. Verdade. Temos que procurar ajuda. E no Brasil, olha, no Brasil... É o CRAS. Eu vou falar uma coisa aqui que é inédita, sabe? A USP está fazendo um tratamento há 2 anos, vai fazer 3 anos que a USP está fazendo esse tratamento. Eu tenho uma cliente que fez esse tratamento há 2 anos atrás. Ela passou 2 anos sem sentir nenhum sintoma da fibromialgia. É um tratamento a laser que a USP está fazendo na mão. Eles usam laser na mão e eles param, esse laser para o sintoma da fibromialgia. Ou seja, é uma reflexologia, né, que eles estão fazendo, é alguma coisa do tipo, né? Aí pega um ponto certo, né? Olha que bacana. Minha cliente fez e ela passou 2 anos sem ter crise de fibromialgia. Agora ela começou a sentir dores, mas não era como antes. Ela voltou para fazer o tratamento. Essa semana ela está fazendo tratamento. São 10 sessões de laser na mão. Olha que notícia maravilhosa. Então, nós temos médicos no Brasil, cientistas maravilhosos, temos psicólogos maravilhosos. Tem sim. Os psicólogos que são mais experientes, eles estão dentro das faculdades. Então, se a pessoa não pode pagar, vai lá para a fila, lá na faculdade, diz, olha, eu quero fazer um tratamento psicológico, e fica lá, deixa o nome, entendeu? Porque essas pessoas de faculdade, elas estão fazendo de universidade, elas fazem pesquisas, né? Eles são mais experientes, porque os psicólogos mais experientes, eles vão ser professores, eles vão ser pesquisadores, né? Então, procura, vai lá, se inscreve. Olha, eu tô tão empolgada com esse tratamento da USP de fibromialgia, porque fibromialgia é um sofrimento, né? E normalmente quem vive com pessoas tóxicas desenvolve fibromialgia. Então, gente, no Brasil é o primeiro estudo comprovado, efetivo, é o da USP, né? em São Paulo. A minha cliente mora em São Carlos. São Carlos tem uma filial da USP. E eles estão fazendo esse tratamento a laser na mão. Não dói, não fica com a mão vermelha. Chega em casa, pode fazer tudo. E o primeiro grupo, foram 30 pessoas, eles não ficaram bons. Mas eles passaram 2 anos sem sentir dor. Sem ter crise nenhuma de fibromialgia. Você já pensou de 2 em 2 anos você fazer uma acupuntura, né? Tipo acupuntura laser. E você não sentir dor? É uma maravilha, né? Cada 2 anos. Eu falei, quando eu for no Brasil, eu vou lá fazer esse tratamento. São 10 dias, né? São 10 sessões. Então, eu vou lá fazer. Agora, uma coisa... Eu não tenho fibromialgia, mas eu sinto dor aqui, às vezes, não sabe? Na clavícula. Então, de escrever muito, estudar muito, escrever muito, eu desenvolvi essa dor. Então, eu vou lá. Quando eu for no Brasil, eu vou lá fazer esse tratamento. É uma boa. E outra coisa também que eu recomendo muito aqui na página também, eu não faço, mas eu tenho pessoas que fazem. É só entrar lá na página lá de Psicanálise Eu. Tem 2 amigos lá, o Tamid e o Josimar, que lida com técnica de descompressão corporal. Para quem, né, sofreu do tônus, né, lida muito com pessoas tóxicas, quem tem muito
de Não, personalidade. as pessoas que lidam com pessoas tóxicas, elas são pessoas traumatizadas e elas ficam rígidas, sabe? Aham. Fica, fica tudo, os músculos ficam travados, ficam Ah, travados. Um dia a gente vai falar de trauma aqui, que é a minha área mesmo, é trauma, sabe? é bom saber, vai vir lá de novo aí, gente. Que aí é bom, né, doutor? Para descobrir, dar a resposta certa à altura do sistema nervoso que precisa, né? Doutora, só para então acabar aqui, ó, gente, eu tinha um compromisso, aí depois eu Eu mandei também desmarcar, mandei tenho, eu também tenho. o menino já transferiu, e aí a gente já fez 2 horas de live, doutora do céu, mas já estou terminando, ó. Qual a senhora falou lá dos pais, então, para poder agilizar, reparar, observar ali, para poder impedir os transtornos, então, distúrbios de personalidade, que é advindo do empírico? Aí eu peguei aqui umas frases da senhora de um vídeo sobre os pais, em relação a isso. Aí a senhora colocou basicamente assim, vou só falar e se a senhora quiser comentar algum, tá? A senhora falou, os pais não ficam com os filhos são criados por babás e no celular. A senhora também falou que tem os mitos também dos pais perfeitos, que eles erram e a gente tem que olhar isso. A senhora falou também que a gente tem que dar limite. Pais não gostam de outras pessoas que corrijam seus filhos. Tem vários tipos de Uhum. pais, né? Abusivos, narcisistas. Não existe pais perfeitos, já falando lá em cima. E sim pais bons, né? Que a senhora fala. E filhos precisam de orientação familiar. Então, eu gostaria que a senhora fizesse as considerações finais aí. E aí, o que a senhora quiser Não, falar? olha, isso aí você já falou tudo. Eu Isso não você já falou tudo, realmente, sabe? sou boba, eu não sou boba. O bom de tudo Ah, isso é que tem mais pais que acertam do que os que erram. Os que erram são poucos. Mas se você for observar esses pais que erram, eles têm problemas, eles tiveram problema na infância, eles tiveram problema com os pais deles, eles tiveram doença, eles tiveram escassez financeira, eles tiveram dificuldade na vida. São pessoas sofridas, gente, muito sofridas, entendeu? A gente comenta, a gente fala, porque não é correto como eles se comportam. Mas eles vêm de um sofrimento muito grande mesmo, sabe? e falar que faria Ninguém, melhor no. ninguém nasce ruim. As pessoas se tornam por algum motivo, Verdade, tá? Michele, verdade. muito obrigada. Muito obrigada. Já estou com o cliente aqui me chamando. Antes de ir embora, deixa eu só ler aqui 3 coisinhas para a senhora que escreverem. Que dê a César o que é de César. O seu trabalho é maravilhoso, a senhora é maravilhosa e vão aqui falar o que é de César, o que é de César. Ó, doutora Jane, te adoro. Deixa eu ver outra aqui. Live incrível. Deus é fiel. Peraí, deixa eu ver aqui. Mas, doutora Jane, rapidinho, só para reforçar que a senhora está no caminho certo e que a gente ama a senhora e o seu trabalho. Jane, amor de pessoa, obrigada pela live, obrigada pela live. Jane, te amo. Ressignificar é preciso, foi excelente, muito obrigada. Tem vários aqui, Jane. Você é Ó, preciosa e a gente que agradece. um beijo a todas essas Marcar pessoas, gente. para trazer para gente traumatização, tá bom? Eu sou muito grata a esse amor, esse carinho que as pessoas me dedicam, sabe? Eu fico muito emocionada, eles sabem disso. É, eu chamo de família, eu digo que é minha casa, porque eu amo essas pessoas, sabe? Tem pessoas que começaram comigo quando eu comecei o canal, e hoje são pessoas que conseguiram, sabe, sair daquela vida de ostracismo, de abuso, de sofrimento. Eu chego, eu fico emocionada, eu fico com vontade de chorar. Mas eu tenho tanto depoimento lindo de pessoas que descobriram o seu próprio valor, sabe? Eu posso, eu consigo, eu mereço. E eu sempre estou dizendo isso. Nós merecemos, gente, o melhor da vida. Essas pessoas que nos machucam, elas estão doentes também, entendeu? É claro que não é certo o que elas fazem. Não é certo. Por exemplo, um psicopata, eles, quando comete um crime, passa o resto da vida preso. Mas a gente tem que entender que um psicopata, ele é um doente mental, né? Ele é uma das pessoas mais perversas que existe, mas ele é doente, ele não faz aquilo porque ele quer. Ele nasceu daquele jeito. Ele não tem compaixão, ele não tem pena, ele não tem remorso, ele não tem piedade.
sociedade, ele não vê o ser humano como ser humano, mas ele não é assim porque ele quer, né? Ele nasceu com um problema, ele nasceu com um defeito, e ele é um perigo para a sociedade. Infelizmente, infelizmente a gente tem que entender isso. Mas olha, gratidão. Ó, só para encerrar, para quem quiser seguir lá, a doutora é Jane, psicóloga social, que vocês acham no YouTube e aí no O meu, Instagram. o meu Instagram, meu Instagram é Ah, @PSY Jane Rodeiro. isso, PSY Jane É, Rodeiro. E lá não no é, YouTube, não é, não é, não é não é abreviado PSI em português, é PSI em inglês. tá, com isso, PSY. tá, isso. E outra coisa, ela vai Um encerrar, beijo, gente. Muito obrigada. Obrigada, você vai, Michele. Tchau. você vai encerrar como você sempre encerra lá no seu canal. Fala aí aos moradores da casa. Aos moradores da casa, muito obrigada. Vai, encerra aí. Gente, para os moradores da casa de Michele e da minha casa também, olha, um abraço, um beijo carinhoso. Eu amo vocês, vocês sabem disso. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida do carinho que eu tenho por vocês. Não tenha dúvida, gente. Porque eu realmente tenho um carinho por todas as pessoas que chegam, sabe, que deixam lá os seus comentários, que chegam lá, que dão depoimento, que eu sei que estão ali. E eu sei que quem está lá é porque está passando por algum problema, está lidando com alguma coisa que não tem controle, que não sabe o que fazer. Entende? Então eu só tenho que agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me dá de dar uma palavra de conforto a essas pessoas e um direcionamento, que isso é que é importante. Então, gente, não tenha vergonha, não tenha medo, procura psiquiatra, procura terapeuta, procura psicólogo, procura Deus também. Beijo. Tchau.